Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre a Revolução Russa, né? Todos vocês acho que se lembram quando estudaram, se recordam quando estudaram no nono ano, né? Essa revolução ela acontece em 1917 e ela vai acontecer em dois momentos, né? Vai acontecer em fevereiro e vai acontecer em outubro. Claro que se a gente levar em consideração o calendário que era utilizado pelos russos naquele momento, né? Que era o calendário juliano, né? Então, que guarda ali 13 dias de diferença em relação ao calendário utilizado por nós, que é o calendário gregoriano. Quando a gente fala de Revolução Russa, ou qualquer movimento dentro da história, é sempre importante a gente levar em consideração os seus antecedentes, né? Então, a gente vai começar falando exatamente sobre isso, né? O que teria motivado, o que teria causado essa revolução que vai acontecer em 1917. Isso, portanto, é fundamental que a gente olhe para a Rússia anterior a essa revolução e, consequentemente, tente compreender ali as estruturas que foram desenvolvidas naquele país até 1917. E aí, quando a gente fala de Rússia, a gente está falando do Império Russo, tá? Esse império, ele consegue se consolidar a partir do final do século XVI, quando a Rússia era governada por um imperador chamado Ivan o Terrível, né? Ivan IV, que era apelidado de Ivan o Terrível. E foi através desse cara que a gente assistiu a um processo de expansão territorial por parte dos russos, tá? Essa expansão territorial, claro, vai se aprofundar nos séculos seguintes, século XVII, século XVIII, século XIX, e aí a gente vai observar que a Rússia, o Império Russo, nada mais foi do que um mosaico de povos, né? Você tinha ali diferentes povos falando diferentes línguas, né? Uma dezena de línguas, mas na prática, né, a maioria ali era uma maioria eslava e, consequentemente, são os russos, né, os eslavos propriamente ditos, que vão impor ali as suas concepções de vida, a sua concepção de mundo. Então, essa é a origem, né, do que a gente chama de Império Russo. Todas as vezes que a gente fala de Império Russo, é importante dizer que dentro dessa Rússia a gente vai ter a administração de um imperador, né, que a gente vai chamar de czar, em alusão aos Césares romanos. Então, a expressão czar ou czar faz referência aos imperadores romanos, né, e a expressão vem exatamente de lá, a ideia de César, tudo bem? E aí os imperadores romanos, ou melhor dizendo, a família que reinava na Rússia em 1917 era uma família que estava no poder desde 1613, uma família denominada de Família dos Romanov. E o imperador russo na época era o czar Nicolau II, tá bom? E aí vamos falar especificamente sobre esses antecedentes, né? O que teria provocado a Revolução Russa? Quando a gente fala de antecedentes, o caráter político, né? Como é que a Rússia estava organizada politicamente? Através de uma estrutura absolutista, que lá na Rússia nós vamos chamar de czarismo. Então havia a autocracia do imperador, a autocracia do czar. Significa dizer que ele comandava tudo e a todos de forma centralizadora. Esse país, né, essa Rússia, economicamente, era uma das regiões europeias mais atrasadas, embora essa Rússia tenha vivenciado um processo de modernização na segunda metade do século XIX. Mais precisamente, através do czar Alexandre II, os russos vão empreender, ali por volta da década de 60, um processo constante de industrialização, e esse processo constante de industrialização vai acabar, de alguma maneira, criando uma estrutura urbana lá no Império Russo. Por quê? A Rússia, quando a gente fala de estrutura econômica, a gente vai ter a Rússia como uma Rússia atrasada, cuja a sua atividade econômica central era a atividade agrícola, né? Cerca de 80 a 85% da população era formada por camponeses e, consequentemente, essas pessoas viviam no campo. Mas a gente observa que entre as décadas de 60 até 1914 começa a haver um salto na quantidade de pessoas que passam a viver nos centros urbanos lá na Rússia. Só para vocês terem ideia, vai haver um salto na população urbana de 6 milhões para 19 milhões entre as décadas de 60 até o início da Primeira Guerra Mundial em 1914. Tá? Então, politicamente, a Rússia era uma Rússia czarista, uma Rússia absolutista. No que diz respeito à economia, a Rússia é uma Rússia atrasada, é uma Rússia com uma indústria incipiente, ou seja, pouco desenvolvida, concentrada em alguns centros urbanos, Kiev, Moscou, Petrogrado, Odessa. Você tem um número que vai crescendo no que diz respeito à classe operária. Essa classe operária ela vai ser tão explorada quanto a classe operária europeia no século XVIII e começo do século XIX. Então, a classe operária russa, que começa ali o século XX, é uma classe operária que vai trabalhar 14, 16 horas por dia, em condições insalubres, sem direito a descanso semanal, a férias, enfim, uma situação bastante complicada, tá? Então, depois vocês vão seguindo os slides, vocês vão ver que, dentre os antecedentes, eu falo, então, primeiro sobre a questão política, na sequência, eu chamo a atenção para essa característica de uma Rússia atrasada economicamente, embora ela tenha promovido um processo de modernização,
industrial. Quando a gente fala de industrialização na Rússia, é importante que a gente diga que parte do capital investido é um capital estrangeiro, né, advindo de regiões como França, a própria Alemanha e a Inglaterra. Dentro dessa Rússia czarista, a gente vai assistir se há uma centralização do poder, vai haver ausência de liberdades individuais, portanto não é possível que você saia às ruas reclamando das condições econômicas, das condições políticas, das condições sociais, porque não existem liberdades. Então a Rússia ela é atrasada também nesse aspecto, enquanto o restante da Europa havia vivenciado os ideais liberais, a consolidação de revoluções burguesas, a Rússia continuava em entraves ou sob alguns entraves econômicos, sob alguns entraves políticos e sociais. O imperador, o czar Nicolau II, ele era apoiado, ele era sustentado por setores elitistas, seja a burocracia estatal, ou seja, aqueles que compunham a estrutura do Estado, seja a nobreza, que lá na Rússia serão chamados de boiardos, né, os grandes proprietários de terra, e os integrantes da igreja, né, que lá é a igreja ortodoxa, que, portanto, né, fazia o meio de campo entre a figura do imperador e seu povo, né, conduzindo transformando a imagem do imperador, a imagem do czar, numa imagem extremamente positiva. Então a gente tem uma estrutura semelhante àquela estrutura existente na França, antes da Revolução Francesa. Não sei se vocês se lembram daquele termo que a gente utiliza quando a gente estuda a Revolução Francesa, que é antigo regime. Então, a Rússia, no começo do século XX, ela continuava numa estrutura de antigo regime. Então, você tinha um poder político centralizado na figura de um rei, no caso da Rússia, de um imperador, denominado de czar. Você tinha esse imperador apoiado por uma nobreza, e você tinha esse imperador apoiado por uma estrutura religiosa. Tá? Ao passo que todos esses, de alguma maneira, acabavam sendo sustentados pela força social representada por uma massa de camponeses. Esses camponeses eram denominados de mujiks e até 1861, inclusive, eram tratados como se fossem servos medievais. Embora em 1861 o czar Alexandre II tenha abolido a servidão na Rússia, a condição social dos camponeses nas décadas seguintes vai continuar sendo uma condição bastante desvantajosa. Então, em relação a esse primeiro slide, o fundamental é que vocês levem em consideração os aspectos econômicos, os aspectos sociais e os aspectos políticos. Tá? Aspecto social, a Rússia ainda apresentava uma característica de sociedade estamental, o czar, obviamente, representando a estrutura de poder político, apoiado pelas elites, né? A elite religiosa e a elite econômica. Um outro ponto fundamental quando a gente fala de Revolução Russa é a gente observar que essa exploração czarista, obviamente, ela vai resultar em oposição. E essas oposições elas vão atuar de maneira clandestina, visto que nesse Estado centralizador havia uma polícia política chamada Ucrânia, e essa polícia política ela atuava, obviamente, para obrigar que os indivíduos eles não tivessem as suas liberdades ou não tivessem ali formas de atuarem politicamente em contraposição ao czar Nicolau II, ou melhor, aos czares, né, aos imperadores russos. Durante o século XIX, inclusive, a gente vai ter imperadores que acabaram sendo assassinados, né? Czares que serão assassinados, a exemplo do Alexandre II, tá? E esse assassinato vai ser realizado pelos chamados anarquistas, né? Representados por um grupo que a gente vai chamar de milistas. Dentre as principais forças políticas existentes, forças políticas de oposição existentes lá na Rússia, a gente vai ter vários, né? A gente tem os Narodniks, né, que são socialistas, que acreditavam que a Rússia precisava passar por uma revolução, mas uma revolução numa base camponesa, ou seja, só seria possível fazer uma revolução você tendo essa revolução sendo conduzida pela classe dos camponeses, visto que a Rússia tinha ali 85% da população formada por camponeses. Havia um outro grupo chamado de socialistas revolucionários, que também eram atrelados aos camponeses, mas fundamentalmente esses camponeses seriam dirigidos por alguns intelectuais, mas todas as vezes que a gente fala de Revolução Russa, um partido, uma força política acaba se sobressaindo. Que força política é essa? O Partido Operário Social Democrata Russo. Tá? Então esse Partido Operário Social Democrata Russo ele vai ser formado em 1898 e, na prática, ele vai atuar fora da Rússia, né, porque os seus principais representantes vão acabar sendo exilados por conta das perseguições políticas empreendidas pelos czares, no caso específico pelo Nicolau II, que, se não me falha a memória, ascendeu ao poder em 1894. Então, parte desses opositores eles vão atuar fora da Rússia e obviamente, vão desenhar estratégias essas que tinham como principal objetivo superar o absolutismo do Nicolau II, superar
todas as amarras econômicas, políticas e sociais existentes na Rússia desde pelo menos 1613, quando da instituição dessa família que reinava na Rússia, a dinastia Romanov. Tá? É importante quando a gente fala de Partido Operário Social Democrata Russo, porque é desse partido que a gente vai ter posteriormente uma cisão. Né? Então, todas as vezes que a gente fala desse partido, a gente está falando de um partido social-democrata, a exemplo de partidos existentes na Europa Ocidental. E esse partido ele vai ter uma influência ideológica do marxismo. Né? E aí a gente vai observar que alguns, né, vai acabar ocorrendo uma cisão, uma separação neste partido, porque alguns entendiam que era preciso fazer uma revolução por etapas, ou seja, não era possível você derrubar o antigo regime russo, instaurar uma sociedade socialista de forma imediata. Então vai haver um grupo que vai dizer o seguinte, olha, os trabalhadores precisam atuar em conjunto com a burguesia. Essa burguesia ela vai direcionar ou vai dirigir o processo revolucionário, a gente derruba o antigo regime, instaura uma revolução liberal burguesa. Essa burguesia ela vai acelerar o processo industrializante na Rússia e somente depois nós chegaremos a uma etapa posterior, que é a etapa socialista. Esse grupo, depois vocês vão observar, vai ser denominado de mencheviques. Tá? Era um grupo, portanto, que fazia defesa de uma aliança entre trabalhadores e burguesia. O que esses caras, na verdade, representam? O que a gente chama de marxismo ortodoxo. É como se nós disséssemos que eles pegaram a obra do Marx e vão ler essa obra de maneira literal. Significa dizer que eles vão entender que o Marx escreve promovendo uma ideia de revolução numa sociedade industrial, numa sociedade em que o capitalismo estivesse bastante acentuado e que conseguisse apresentar as suas contradições. O próprio Karl Marx ele acreditava que uma revolução socialista pudesse acontecer ou no centro da Europa, mais precisamente na região da França, ou mesmo na região da Alemanha, ou ainda na região da Inglaterra, porque eram regiões que haviam passado por um forte processo de industrialização. Consequentemente, você tinha ali uma grande quantidade de operários, e esses operários, né, entenderiam, a partir das contradições do próprio capitalismo, que eles, operários, seriam os coveiros do capitalismo, ou seja, seriam capazes de fazer uma revolução socialista. Não, e o que a gente vai observar? Que a revolução socialista ela vai acontecer primeiro na Rússia, né? E, portanto, esse grupo do Partido Operário Social Democrata Russo, que era um grupo minoritário, né, eles defendiam essa ideia, defendiam a ideia de que era possível você fazer uma revolução sim, só que essa revolução precisaria ser feita por etapa, com uma aliança entre os trabalhadores e a burguesia, derrubariam o absolutismo, instaurariam um governo liberal burguês e somente depois você caminharia para o socialismo. A maioria, chamados de bolcheviques, vão discordar disso. Sob liderança do Lenin, eles vão dizer que haveria necessidade de você fazer uma aliança entre os trabalhadores. E, claro, deveria haver um movimento coordenado, né, um movimento muito bem desenhado e conduzido, inclusive, por setores intelectuais. Então, ele acreditava que era necessário você derrubar o czar Nicolau II e instaurar imediatamente uma ditadura do proletariado, ou seja, uma ideia constituída nos princípios marxistas, que indicava que a derrubada desse governo deveria resultar num governo socialista. Tá? Isso aparece no próximo slide. Tá? Mencheviques, a minoria, Revolução Liberal Burguesa, aos moldes da Revolução Francesa. O grande líder era o Martov, mas você tinha também figuras como o Plekhanov. Os bolcheviques, a maioria, né, defendiam revolução socialista com participação de operários e camponeses, liderados pelo partido, ou seja, fortemente organizado, né? E aí você teria a liderança do Lenin e, consequentemente, a instauração imediata de um Estado socialista. Tá? Essa Menche, né, significa minoria e Bolche significa maioria. É importante dizer que dentro do partido, na prática, os mencheviques eram a maioria. Tá? A maioria de pessoas que compunham o partido era formada por mencheviques. Tá? Mas houve aí digamos assim, os bolcheviques se auto-intitulou, ou seja, esses defensores de uma revolução socialista imediata se auto-intitulavam maioria porque era o que a maioria da população, ou pelo menos os setores operários e alguns setores camponeses desejavam, ou seja, que a mudança fosse uma mudança muito rápida, sem que houvesse ali etapas. Tá? Então, quando a gente fala de Revolução Russa, é fundamental que vocês levem em consideração a existência do Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido nasceu em 1898, com influência dos ideais marxistas, mas ali por volta de 1903 vai haver uma cisão, uma separação, porque
os integrantes desse partido, todos eles desejavam a queda da monarquia, a queda do czarismo, mas haviam estratégias, né, ou melhor, existiam estratégias distintas. Tá? De um lado você vai ter os mencheviques e do outro você vai ter os bolcheviques. Por que é importante a gente observar essa cisão? Porque lá em 1917 a gente tem uma revolução em fevereiro, que vai ser protagonizada pelos mencheviques, e depois nós vamos ter uma revolução em outubro, que vai ser protagonizada pelos bolcheviques. Beleza? Havia também um partido constitucional democrata que vai, na verdade, nascer em 1905, e esse partido ele vai ser constituído pela burguesia. Tá? Vai ser um partido apelidado de Cadete. Era um partido que também combatia a estrutura de Estado absolutista, portanto, era um partido que desejava maior liberdade, mas eles não estavam dispostos a promoverem uma revolução por excelência, uma revolução nos moldes daqueles que tinham uma orientação marxista, ou seja, derrubar o czarismo para ter como plano futuro ou plano imediato o socialismo. Né? O Cadete, né, o partido representante da burguesia, é uma burguesia fraca, uma burguesia incipiente, mas é um partido que vai se organizando. Esses caras, eles desejavam que o czarismo ele passasse por uma modernização, ou seja, eles apostavam e acreditavam e se contentavam com uma ideia de partido, ou melhor, de Estado monárquico, mais uma monarquia parlamentar, cujo poder político do poder executivo poderia continuar sendo exercido pelo czar, mas, por outro lado, esse czar teria o seu poder reduzido porque ele teria que atuar em conjunto com um parlamento. Tá? Então, esses pontos são pontos iniciais e pontos fundamentais. Qual foi o primeiro momento em que o Nicolau II ele vai sofrer um revés político? Né? Como assim, Walter? A gente tem o Nicolau II, ele vai ser visto pelo seu povo como o paizinho czar, o Nicolau o bondoso. E a gente vai observar que essa imagem do Nicolau II ela começa a ser desfeita. Né? Ela vai acabar sendo desconstruída a partir de 1904. Tá? A partir de 1904, entre os anos de 1904 e 1905, a Rússia ela vai acabar entrando em guerra com o Japão. Tá? Essa guerra russo-japonesa, que durou aí esse intervalo de tempo, 1904 e 1905, ela foi extremamente ruim para os russos. Tá? Porque esses dois países, Rússia e Japão, eles vão disputar um imperialismo, né, vão disputar regiões no Extremo Oriente, seja ali na região da Coreia, seja ali na região da China. E, portanto, o ideal expansionista, imperialista dessas duas nações acabou os colocando em choque no Extremo Oriente. E aí esse choque por regiões da Coreia e também por regiões da China, mais precisamente a região da Manchúria, acabou conduzindo essas duas nações a uma guerra. O Japão, ele tem ali 100 vezes, a sua dimensão territorial é 100 vezes menor do que a dimensão territorial que a Rússia possuía naquele contexto histórico. A população japonesa também era infinitamente menor, e se comparando a população, se nós compararmos a população russa, que na época girava em torno de 170 milhões de pessoas, mas o que a gente vai observar é que a Rússia acabou levando a pior neste conflito. E ao sofrer um duro revés neste conflito contra os japoneses, houve um completo desgaste econômico e social na Rússia. Né? Porque a Rússia era uma nação conhecida como celeiro do mundo, ou seja, produzia produtos agrícolas pra caramba, mas ao mesmo tempo havia uma população que não tinha acesso de forma concreta a esses alimentos, né? Não tinha acesso concreto a algumas riquezas existentes na própria Rússia. E quando esse país se envolve num conflito, nessa guerra contra os japoneses, vai haver todo um processo de desgaste, uma crise de abastecimento, e a própria população que estiver envolvida nessa guerra começa a exigir a saída da Rússia do conflito. E o Nicolau II ele resolve insistir nessa guerra, na manutenção dos russos neste conflito, e aí começa a ver todo um processo de crise econômica, crise social. Essa crise econômica, essa crise social vai acabar resultando em greves, vai acabar resultando em demissões, e a população ela começa a ficar insatisfeita. Mas ela tinha uma crença, né, de que o Nicolau II nada tinha a ver com os erros que estavam sendo cometidos naquele momento. Eles acreditavam que o Nicolau II era uma figura bondosa, mas que estava sendo muito mal assessorado. E aí a população resolve, ali no dia 22 de janeiro de 1905, marchar até o Palácio de Inverno, né, a casa do Nicolau II. Cerca de 200 mil pessoas marcharam em direção a essa residência real, e o Nicolau II acabou se ausentando, né, saindo deste palácio, e autorizando, e supostamente teria autorizado que os cossacos, né, a guarda, setores da guarda imperial, enfrentasse a população que eventualmente marchasse em direção à casa imperial, ao Palácio de Inverno. Na prática, essas pessoas que marcharam em direção
ao Palácio de Inverno, elas queriam solicitar do Nicolau II que ele demitisse os seus péssimos assessores, que ele saísse da guerra contra os japoneses e que ele tomasse medidas modernizadoras, né? Inclusive eles cantavam, né, músicas como Paizinho Kizar, Paizinho Adorável, né? Receba o seu povo que veio aqui e vangloriar, algo nesse sentido. E o que eles queriam então? De forma pacífica, fizeram uma espécie de petição de abaixo-assinado e queriam entregar essa carta ao Nicolau II. Essas pessoas foram recebidas à bala, né? Morreram entre 1 a 3 mil indivíduos nesse movimento, ou nessa passeata, e essa passeata, em virtude das mortes que aconteceram, que ocorreram, acabou entrando para a história como Domingo Sangrento. Tá? E aí esse episódio começa acabou sendo responsável por aumentar o processo de indisposição, né, dos indivíduos frente à situação econômica e social e agora política da Rússia. Porque se antes o Nicolau II era visto como um paizinho czar, agora ele começa a ser desenhado como Nicolau o Sanguinário. Então a gente vai observar que vão pipocar entre os meses de janeiro até outubro de 1905, vão pipocar uma série de revoltas, uma série de greves, manifestações contrárias à censura, à arbitrariedade do czar Nicolau II, exigindo reformas políticas, exigindo liberdades. A gente vai observar que dentro dessa conjuntura, os trabalhadores, operários, camponeses e até mesmo soldados começam a se organizar em conselhos, que nós vamos chamar de soviets, e, por outro lado, a própria burguesia ela também começa a atuar exigindo que fosse feita uma modernização no Estado russo. O que a gente assiste, então? Em 1905, nasce, por um lado, do lado burguês, um ideal de que seria necessário modernizar o Estado, daí a ideia de você formar uma monarquia parlamentar. Então, de um lado, ou do lado burguês, representado pelo partido que estava nascendo em 1905, que é o Cadete, eles exigiam que o Nicolau II convocasse uma Duma, e que é uma Duma, um parlamento para os russos, né? E por outro lado, os trabalhadores, eles vão se organizando em conselhos, que a gente vai chamar de soviets, e eles exigiam também mudanças nas relações de trabalho, exigiam mudanças na forma de administração das indústrias. E você vai ter revoltas e mais revoltas para todos os lados, inclusive a importante revolta dos marinheiros no encouraçado de Potemkin, né, na região de Odessa, no porto de Odessa. Essa manifestação, inclusive, que vai acontecer em 1905, ela teria influenciado tempos mais tarde, né, ali por volta de 1910, a revolta dos marinheiros aqui no Brasil. Tá? Então, os vestibulares, inclusive, gostam de colocar esses dois movimentos. Tá? 1905, a revolta do encouraçado de Potemkin, e 1910, a revolta dos marinheiros aqui no Brasil, tá? Porque eles vão exigir melhores condições de trabalho, vão exigir o fim dos castigos físicos, vão exigir alimentação, tanto lá como cá vão ter essa mesma característica, esses movimentos terão a mesma característica. O Nicolau II, ele tenta, portanto, impedir esses movimentos, essas manifestações. Ele ainda não tinha força suficiente para colocar a casa em ordem. O que a gente vai observar? Que o Nicolau II, acuado em virtude de todas essas manifestações que estavam acontecendo na Rússia, ele acaba assinando um manifesto chamado Manifesto de Outubro. E nesse Manifesto de Outubro ele se comprometia em convocar um parlamento. Esse parlamento vai ser um parlamento censitário, ou seja, só vai participar quem tem renda, portanto, setores da burguesia e a própria nobreza. E, além disso, ele vai autorizar a existência de sindicatos e não de soviets. Tá? Os soviets eram grandes conselhos, ele acaba autorizando a existência de sindicatos, basicamente para quebrar a harmonia ou porque quando você tinha os soviets, você não dividia por categoria. Tá? Quando você fala de sindicato, você vai dividir por categoria. Consequentemente, você enfraquece esse tipo de organização. E aí eu continuo a gravação, porque o tempo está acabando.